é só graça. Porque além da graça, é necessário o mérito, que ela conquistou através das suas obras. Não é necessária apenas a fé, mas além da fé são necessárias as obras. Que obras? As obras de satisfação. Presta atenção nisso. Obras de satisfação que devem ser feitas antes de uma pessoa ser justificada. Obras de satisfação que devem ser feitas como um pré-requisito para a justificação do pecador. O próprio nome diz, obras de satisfação. Você tem que satisfazer a ira de Deus que novamente está sobre você. E uma dessas obras de satisfação exigidas pela Igreja Católica, tinham várias, mas uma delas foi a doação de esmolas. Você foi batizado, a graça foi infundida em você, a justiça de Deus. Se você cooperar com essa graça, vai viver a vida toda em paz. Mas lá num determinado momento, você cai terrivelmente. Você comete um pecado capital. Então você precisa ser justificado novamente. Através do batismo? Não. Através do sacramento da penitência. Cumprindo obras de satisfação. Uma das principais obras de satisfação qual é? Doação de esmolas. Uma pessoa genuinamente arrependida dos seus pecados, em uma busca, em uma tentativa de ser restaurada para o estado de graça, ela seguiria o sacramento da penitência, dando esmolas aos pobres. Ou então, doando dinheiro para a igreja. Essas esmolas e essas doações, elas completariam as obras de satisfação. Na época, um dos monges corretores, porque existiam monges que saíam de casa em casa, batendo nas portas, perguntando: você já tem o documento da salvação? Você já tem o passaporte celestial? Se não tem, você precisa comprar. Um dos monges corretores da época, um dos mais famosos, chamado Tetzel, ele saía pelos povoados dizendo que a doação das pessoas para a construção da famosa Basílica de São Pedro em Roma garantiria a entrada delas no céu. Elas comprariam o passaporte celestial, ou seja, obras de satisfação. E Tetzel também anunciou outra possibilidade que encheu os olhos das pessoas. Você pode não apenas garantir a sua salvação, mas você pode garantir a salvação daquelas pessoas que já morreram e estão no purgatório. Porque o Papa, ele pode conceder indulgências que vai diminuir o tempo das pessoas no purgatório. Foi o próprio Tetzel que criou uma trovinha que dizia assim: quando a moeda no fundo do cofre cai, a alminha batendo as asinhas do purgatório sai. A hora que você depositar a obra de satisfação lá no cofre da igreja, o seu avô que está lá no purgatório, ele vai para o céu. A alminha batendo as asinhas do purgatório sai. Mas aí você me pergunta assim: por que o Papa pode conceder essa indulgência? E é aqui que entra um outro dogma da igreja chamado de tesouro do mérito. O tesouro do mérito é uma espécie de depósito moral que inclui o mérito de Jesus, ou os méritos de Jesus. Mas não apenas o de Jesus. Existem ali nos tesouros do mérito os méritos de José, de Maria e de tantos outros santos da igreja. O tesouro do mérito funciona da seguinte maneira: uma pessoa ela é justificada
como nós vimos, por meio dos sacramentos. Se a pessoa ela coopera de bom grado, tem uma vida retinha, reta, correta, e ela concorda com a graça, ela atinge um crescimento em sua espiritualidade, onde a retidão torna-se inerente dentro dela. É neste momento que ela é considerada justa por Deus. E a pessoa só perde esse estado de justificação se praticar um pecado mortal. Se isso acontecer, ela precisa buscar novamente a retidão inerente. Se ela morrer em um pecado mortal, ela vai direto para o inferno. É por isso que o último dos últimos sacramentos é tão importante. Qual é o último sacramento? A extrema-unção. Por isso que ele é tão importante, para ter certeza de que a pessoa não morreu em um pecado mortal e a sua alma vai direto para o inferno, para garantir que a pessoa vá pelo menos para o purgatório. E aquilo que começou como um ministério de cura transformou-se numa extensão do sacramento da penitência, a extrema-unção. Então, olha só, as pessoas que possuem tempo de fazer o sacramento da confissão, elas não morrem com pecados mortais. Mas se de alguma maneira elas morrerem com alguma impureza, elas vão para o purgatório. E por que é que este lugar é assim chamado? Porque ali é um lugar de purgar. Porque ninguém pode entrar no céu se não for perfeito. E segundo a Igreja Católica, raríssimas pessoas morrem e vão direto para o céu. Raríssimas. A maior parte das pessoas, elas dão uma parada antes de chegar no céu. Onde? No purgatório. E elas ficam ali 2 dias, 2 semanas, 2 anos, 2 milênios. Depende do tempo necessário para a purificação daquela alma. Você pode estar pensando assim: conheço fulano de tal que tem que ficar uns 15 mil anos no purgatório. Já aquele ali, eu tenho certeza, ele vai ficar só umas 3 semanas. Ô fulano bom que morreu. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui não é invenção da minha cabeça. Tudo isso aqui está descrito no Catecismo Católico. Eles ensinam isso. E ao longo da história, como disse, pouquíssimas pessoas viveram em retidão suficiente para não precisar passar pelo purgatório. Quando tais pessoas morrem, elas vão direto para o céu. Por que elas vão direto para o céu? Porque a vida delas aqui nessa terra foi tão espetacular. Elas viveram de uma forma tão espetacular que elas possuem mérito suficiente para ir para o céu. Alguns possuem mérito tão grande que elas não só vão direto para o céu, como elas têm mérito sobrando. Um excesso de mérito. E esse excesso de mérito é chamado de obras de superrogação. Obras de superrogação são obras que estão acima
e além do dever de cada ser humano. Ou seja, o que é requerido de mim e de você? Isso. O camarada que vai direto para o céu, ele fez isso. Ele fez muito mais. Ele foi muito além. A pessoa foi muito além do que dela é exigido. São obras tão espetaculares que concedem à pessoa um excesso de mérito. Ela possui mais mérito do que ela precisa para entrar no céu. Está sobrando. Esse mérito excedente é jogado aonde? Lá no tesouro do mérito. Então, o tesouro do mérito está acumulado. E é a partir desse tesouro que o Papa transfere mérito àquelas pessoas que não possuem mérito suficiente para ir para o céu. Aquele que foi direto para o céu, não passou pelo purgatório, ele deixou um mérito sobrando para aquele que vai ficar lá 3 semanas. Então o Papa chega lá, apanha dentro do tesouro do mérito algum mérito e joga para o seu avô que vai ficar lá 3 semanas. E o seu vizinho que vai ficar lá 15 mil anos, ele que se vire. Que consiga alguém que tem mérito suficiente para ele. É com base no tesouro do mérito, e é aqui que eu queria chegar. Estou dando essa volta toda para chegar aqui. É com base no tesouro do mérito que o Papa concede indulgências. Você fica pensando assim, mas que loucura, que irracionalidade. Como que as pessoas acreditavam que tinha lá um passaporte celestial, a indulgência? Gente, não é simples assim. As coisas são muito bem elaboradas. O erro é muito bem concatenado. A Igreja Católica começou a falar que algumas pessoas são santas, não é por acaso. É porque ela precisa que existam santos. Porque esses santos jogam mérito no tesouro do mérito, para que o Papa possa manipular as coisas de acordo com o que ele bem desejar. E aí então ele concede indulgências. Ou seja, aquela pessoa que faz tudo de errado, agora ela tem mérito nas mãos para chegar no céu. Agora ela tem o mérito de alguém para ela. E não só para ela. Ela tem mérito suficiente de alguém para ser concedido para aquele que está lá no purgatório. Ou seja, como que alguém chega no céu? Com base no mérito ou nos méritos de outras pessoas. E quem que controla esse tesouro? Quem que possui as chaves do tesouro do mérito? Só o Papa e mais ninguém. Ou seja, a única pessoa a única instituição que pode vender a salvação é a igreja. Por isso que tem o slogan da igreja: fora da igreja não há salvação. É baseado em todo esse raciocínio que as indulgências foram validadas, vendidas, cridas e compradas. Tudo isso ensinado e pregado pela Igreja Católica durante anos, décadas, séculos. E, gente, durante muito tempo, Lutero acreditou nisso. Ele acreditou: eu preciso de mérito para chegar no céu. Eu conheço meu coração ímpio e pecador. Eu preciso de mérito. E ele buscava mérito, se autoflagelando. Ele buscava mérito, pagando promessa.
Durante muito tempo, Lutero acreditou em todo este malabarismo teológico. Durante anos, Lutero se esforçou para ter mérito suficiente para não precisar passar pelo purgatório. Lutero dizia: eu não quero ficar no purgatório, pelo contrário, eu quero ter mérito para conceder aos meus parentes, para conceder a outras pessoas. Eu quero viver de forma tão perfeita que eu vou chegar lá no céu, vou direto para o céu e as minhas obras serão lançadas no tesouro do mérito. Mas aquilo atormentava, até que ele abriu as Escrituras e ele viu que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. Aqui então começa a grande disputa de Lutero com a Igreja Católica. É aqui que começa a guerra. Em suas 95 teses, Lutero questiona vários abusos propostos por Roma. No entanto, a sua atenção principal se volta para quê? Para a venda de indulgências. Porque Lutero viu nessa questão como que as pessoas elas eram exploradas sem piedade. Pessoas carentes, pessoas iludidas sendo exploradas pela igreja. Lutero viu nessa questão um grande afastamento da doutrina bíblica da justificação somente pela fé. Então, a explosão teológica que abalou o mundo eclesiástico no século XVI foi provocado por algo relacionado ao sacramento da penitência. Afinal, segundo a Igreja Católica, justificação era adquirida através dos sacramentos. E não pense você que isso mudou. Isso é ensinado até hoje. Lutero uma vez escreveu o seguinte sobre o tesouro do mérito. Ele disse assim: se a igreja tivesse alguma graça e algum coração e não pensasse só em dinheiro, ela esvaziaria o tesouro do mérito para se certificar de que todos estão fora de lá e dentro do céu. Lutero, então, ele ataca veementemente esse ensino da igreja, porque ele entende que esse ensino é uma aberração. E essa doutrina, além de distorcer completamente a justificação pela fé, ela acaba com o quê? Com os méritos de Jesus Cristo. Acaba com Jesus Cristo. Tudo que Cristo fez na cruz, em vão. Diante de todo esse contexto, os reformadores começam a pregar o seguinte: a causa da justificação não é o batismo, não é a penitência. A causa da justificação é Cristo e somente Cristo. A fé é o único instrumento que nos liga a Cristo e a tudo que Ele fez por nós. Somente pela fé chegamos até a presença de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Você entende? Você entende? Por que sola fide, só a fé, é um dos pilares da reforma protestante? A questão central da reforma foi a mesma de Jó. Como que um homem pode ser justo diante de Deus? Fazendo obras de satisfação? Em que bases Deus pode declarar uma pessoa justa? Perguntou Jó. Com os méritos de outras pessoas? A Igreja Católica sustentou a tese de que Cristo
A fé e a graça são condições necessárias para a justificação, mas não são condições suficientes. Mesmo com a ajuda da graça, da fé e de Jesus Cristo, o homem precisa chegar ao nível de ter uma retidão inerente. E ele só chegará ao nível de ter uma retidão inerente com a justiça infundida nele. E essa justiça só vem por meio do sacramento, ou seja, fé mais obras, graça mais mérito, Cristo mais a justiça própria. O que falta aqui na fórmula católica para a justificação é a palavra sola. Então não é exagero dizer que o pivô da tempestade da reforma foi essa pequena palavra, só. Por que o mundo foi virado de cabeça para baixo? Por causa de uma única palavra, sozinha. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, o apóstolo Paulo está nos dizendo que a justiça de Cristo é um dom de Deus Pai. Ninguém conquista isso. Ninguém compra isso. Deus não vende a sua salvação. Deus não barganha com o homem. Paulo está nos dizendo que a justiça de Cristo é um dom, é uma dádiva que o Pai concede ao ser humano. E esta dádiva dada pelo Pai, ela chega até o homem através da instrumentalidade da fé. Você sabe o que isso significa? Que Deus me considera justo antes de me fazer justo. Já no esquema católico, Deus não me considera justo a não ser que eu tenha me justificado primeiro. Essa é a grande diferença. Não depende de mim. Os reformadores, sob o risco de perderem a vida, eles começaram a pregar a única forma de Deus declarar uma pessoa justa é pela imputação da justiça de Cristo. Eles começaram a pregar: os nossos pecados, eles são transferidos para Cristo por imputação e não por infusão, como ensina a igreja. Eles começaram a pregar que pelas obras da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados unicamente pela fé. Eles começaram a pregar que Cristo e somente Cristo é o fundamento da nossa salvação. Então, o que nos ensina o Sola Fide? O que nos ensina a doutrina da justificação pela fé? Quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo, Deus, em uma ação legal, Ele transfere, Ele imputa, Ele deposita a justiça de Cristo na nossa conta. Dessa forma, quando nós estivermos lá no tribunal de Deus, nós não vamos depender de nada do que nós fizemos. Ali nós dependeremos unicamente da justiça de Cristo.
Ali nós estaremos cobertos tão somente da justiça de Cristo. Deus nos declara justos por causa de Jesus. Sabe o que Sola Fide nos mostra? Que nós somos salvos. Não é por algo que nós fazemos. Não é com a nossa participação. Não é pelos nossos méritos. Você pode ficar 30 anos na igreja, nunca deu R$1 de dízimo, você vai para o céu, meu amigo. Você vai para o céu, porque salvação não se compra. Nunca se envolveu com nada da igreja, não quis saber de ajudar em nada na igreja, você vai para o céu. Porque salvação não se compra com obras. Durante anos, você não fez nada. Salvação não se compra. Conquanto a pessoa que tem uma fé genuína e verdadeira, ela vai demonstrar esta fé genuína e verdadeira em obras. Mas o que Sola Fide nos mostra é que não é algo feito por mim, não é algo feito com a ajuda de Santo Antônio, de Madre Teresa, dos santos da igreja. Maria não pode rogar por nós, pecadores, nem agora e nem na hora da nossa morte, porque Maria era pecadora. Por que que uma pessoa é salva? Tão somente pelos méritos de Jesus Cristo, transferidos para a nossa conta. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa verdade, ela está severamente sob ataque nos dias de hoje. É estarrecedor como que nos dias de hoje as pessoas não se preocupam mais com a doutrina da justificação pela fé. É impressionante como que a grande parte das igrejas não acredita mais na doutrina da justificação pela fé. Não acredita mais. E isso pode ser percebido na escassez de mensagens sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, sobre a pecaminosidade humana. A Igreja Católica continua sustentando lá o seu sistema sacramental, com os seus rituais cerimoniais, com as suas comunicações automáticas de graça, com o seu status centralizado na igreja. E se é a Igreja Católica quem dispensa os sacramentos, e se os sacramentos são necessários para a salvação, quem é que dispensa a salvação? A Igreja Católica. E aí nós chegamos ao erro máximo do catolicismo romano: a igreja substituindo Jesus Cristo. A igreja substituindo Jesus Cristo. E isto se deve a uma visão defeituosa dessa instituição milenar acerca da justificação. Todas as formas de sacramentalismo e qualquer outra coisa que seja acrescida à fé como condição de salvação obscurecem a honra de Cristo, tomam o lugar de Cristo na salvação. O que eu quero dizer para você é que existem milhares de pessoas, vizinhos seus, parentes seus, amigos seus,
que viram para você e diz assim: a Igreja Católica abandonou